Bom, pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje a gente vai resolver a questão de número 15 da prova de Física da Escola Naval de 2019 para 2020, certo? Então a questão fala o seguinte: um mol de certo gás ideal monoatômico no estado inicial PaVaTA deve ter sua pressão dobrada e seu volume reduzido à metade, atingindo o estado PbVbTb. Para isso, dois processos distintos são testados separadamente. O processo 1 é isotérmico, com o gás cedendo ao meio externo um calor Q1, e já no processo 2 a curva B é retilínea, e o calor cedido pelo gás é Q2 igual a Q1 sobre 0,92. Sendo R a constante dos gases ideais, o produto RTA igual a U0 e W1, o trabalho realizado sobre o gás no processo 1, a razão W1 sobre o zero vale. Então vamos atacar essa questão aí, pessoal. Então primeiro a gente vai se concentrar no processo 1, certo? Esse processo curvo aí do gráfico. Primeiro basta a gente considerar que a variação da energia interna é a quantidade de calor trocado menos o trabalho realizado. Para isso também, pessoal, a gente tem que lembrar que a variação da energia interna ela é NCV ΔT, tá? N é o número de mols do gás, CV é o calor molar a volume constante. E ΔT é a nossa variação de temperatura. E da equação dos gases ideais, a gente tem que PV é igual a nRT. Dessa forma, no ponto A, pessoal, no estado A do gás, nós temos então PaVa é igual a 1 mol vezes R vezes temperatura em A. E no estado B, pessoal, nós temos PbVb é igual a 1 mol vezes R temperatura em B. Aqui então a gente apenas faz a aplicação dos valores, certo? Aqui no caso do estado B, nós temos que a pressão é 2Pa e o volume no estado B é Va sobre 2. Dessa maneira, a gente descobre que a temperatura em A é igual à temperatura em B. Ou seja, se a temperatura em A é igual à temperatura em B, então o nosso ΔT ele vai ser zero, conforme mostra a nossa equação anterior. Dessa forma, então, pessoal, o calor trocado do gás com o meio externo, ele vai ser igual ao trabalho realizado pelo gás, tá ok? Agora, analogamente a esse raciocínio, a gente vai aplicar ao processo de número 2, tá? Que é essa transformação retilínea aqui do ponto A para o ponto B também. Mais uma vez, repetindo o raciocínio, então a variação da energia interna, ΔU, é igual ao calor trocado com o meio externo, menos o trabalho realizado. E o ΔU, a variação da energia interna, é NCV ΔT, número de mols vezes calor molar a volume constante, vezes ΔT, igual a Q2 menos W2. Como a temperatura em A gente provou que é igual à temperatura em B, aplicando a lei dos gases ideais aqui nessa primeira etapa, então o nosso ΔU, ou seja, a nossa variação da energia interna também vai ser zero. E o nosso calor trocado com o meio vai ser igual ao trabalho realizado pelo gás. Mas do enunciado, pessoal, ele fala para a gente que o calor do processo 2, ou seja, o Q2, ele é igual a Q1 sobre 0,92. Então a gente anotou aqui apenas para a gente poder aplicar essa equação aqui mais à frente. Nessa etapa, pessoal, a gente tem que lembrar que o trabalho realizado pelo gás, ele é igual numericamente à área abaixo do gráfico. Ou seja, o que acontece? Como aqui a gente tem um gráfico de pressão e volume, trabalho, pessoal, é igual a P ΔV, tá? De uma forma genérica, tá ok? Então, como aqui a gente tem uma transformação simples, a gente tem um trecho retilíneo,
ficar fácil a gente considerar a área abaixo desse gráfico. Tá ok, pessoal? Então vocês vão perceber o seguinte. Vocês vão perceber que a área ela é numericamente igual à área desse trapézio deitado. Tá? A base maior é 2PA, vocês podem ver aqui. A base menor é PA. E a altura desse trapézio é simplesmente VA sobre 2. Tá ok? Dessa forma, pessoal, a área do nosso trapézio, então, é base maior, tá aqui, mais base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. Então, a área sobre o nosso gráfico vai ser 3/4 de PA vezes VA. Mas o nosso enunciado, pessoal, ele quer W1 sobre U0, ou seja, o W1 a gente descobriu que ele é igual ao Q1, aqui no processo 1, certo? E o nosso U0, ele dá no enunciado que é R vezes TA. Ou seja, o RTA, ele da equação dos gases ideais, a gente sabe que ele é PA vezes VA. Tá ok? Desse primeiro processo aqui. E o Q1, pessoal, a gente sabe que é, olha aqui a relação, ó, 0,92 vezes W2. Tá aqui, ó. E o nosso PAVA tá aqui, ó. PAVA nada mais vai ser do que 4 vezes o W2 dividido por 3. Tá aqui no denominador. O W2 está no numerador e no denominador. A gente pode cancelar aqui, pessoal. E vai ficar então 2,76 sobre 4. O que nos fornece um resultado de 0,69, tornando correta a resposta de letra C. 0,69 é a razão procurada, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. E até a nossa próxima videoaula. Um abraço, pessoal.